Fala pessoal, estamos aqui em mais um podcast. Eu sou o João. Eu sou o Dias. Fala meu caro, tudo bem? Tudo bem, né, João? Como é que você tá? Estou bem, graças a Deus. Estamos aqui em mais um podcast. Uma semana sem gravar? Uma semana sem gravar para recarregar as baterias, né? Então conte para as pessoas de casa, Alexandre. Quem está conosco hoje, meu caro? João, eu até... Anotou? Eu não anotei, agora eu vim aqui no perfil dele no Instagram, eu o conheci como advogado, né? Ah, que legal. Mas o nosso convidado, ele é psicólogo, terapeuta cognitivo-comportamental, palestrante e escritor. Mas eu tenho certeza que nesse currículo dele ainda tem muito mais coisa que não está considerado na bio dele aqui. Então vou deixar para ele mesmo se apresentar e falar um pouco mais. Seja bem-vindo, Dr. César Augusto. E aí, meu caro? Tudo demais, doutor César? Tranquilo, bom. Que legal te receber aqui no podcast. Você atua aqui em Sete Lagoas inicialmente. Eu queria que você contasse pra gente. Deixa eu falar mais um pouquinho do currículo dele. Além disso aqui, então que está na sua bio lá, o que mais que compõe o seu currículo, César? Então, na verdade, né, a minha formação inicial foi de psicologia, né? Então, assim, eu tenho 37 anos já de formado em psicologia, né? E é interessante que já, logo no finalzinho do curso de psicologia, eu, nos estágios, né, a gente acaba fazendo estágio já no finalzinho, e eu encontrei um grupo de terapias alternativas na minha época, já no finalzinho. Então, e nesse grupo eu aprendi muitas técnicas psicossensoriais, né, técnicas de meditação. Então vocês vão ver que um pouco do que eu vou falar aqui está relacionado muito com essa área de bem-estar, de relaxamento, de autoconhecimento, né? De aprender a relaxar, aprender a se descontrair e tudo mais, né? Eu sou de Belo Horizonte, eu não sou de Sete Lagoas, né? Mas eu já estou aqui há 24 anos, né? Eu moro aqui, bebi dessa água aqui e gostei. Eu conheci a Leninha, o Dias conhece a Leninha, a gente já trabalhou com ela. Nós trabalhamos junto no ângulo, né? Ela era professora, agora é minha colega também, é psicóloga. Vocês estão juntos lá? Estamos juntos, fizemos uma clínica. Qual é o nome da clínica? Clínica Aprender. 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 Onde que fica? Fica no bairro Jardim Arizona, né? Eu trabalho, lá na clínica eu trabalho mais voltado para adulto e ela atende mais crianças e adolescentes, né? Então a gente fez essa dobradinha e ficou bem interessante, né? Porque às vezes os pais que são atendidos por mim e têm filhos, eu encaminho para ela. E os pais dos filhos das crianças que ela atende, né? Por exemplo, ela caminha para mim. Isso é tipo um bom vendedor, né? Aqui ninguém sai sem. Chegou aqui, foi para dentro aqui mesmo. Então é isso. E minha caminhada foi, né? Comecei lá em Belo Horizonte, né? Esses anos todos. E além da clínica particular, né, eu trabalho também, eu sou funcionário público federal, trabalho no Ministério da Saúde, né? Aqui eu estou cedido para o município, então aqui eu atendo no CAPS infantil, né, que atende crianças e adolescentes em estado de urgência, de emergência, né, em condição de estado mental grave, né? Então lá eu trabalho meio horário, na parte da manhã e à tarde no consultório. No particular. Mas no meio dessa jornada aí você teve um desvio, né? Porque quando eu te conheci como advogado, né? Na verdade, o que aconteceu, né? Vocês imaginam, há 37 anos atrás, a psicologia, né? A psicologia estava começando, estava engateando. Então, assim, financeiramente falando, né, o ganho ficava mais para aqueles medalhões, né, principalmente aqueles da psicanálise. Né? Então, sobreviver, né, só com a psicologia na época era muito difícil. Né? Assim, para vocês terem ideia, a psicologia, quando eu formei, ela nem era da área da saúde, ela era da área de humanas. E aí... eu, né, lutando para sobreviver, eu casei, né, tive uma filha, e aí eu vi que eu precisava complementar minha renda. E minha mãe tinha acabado de formar, ela fez direito também,
E ela tinha acabado de formar com 55 anos. 55? 58 anos. Eu tinha acabado de formar. E aí, eu como opção, uma segunda opção, eu falei assim, acho que eu vou fazer direito. Uhum. Aí fui fazer direito, advoguei por 17 anos, né? Foi muito bom, né? A carreira de direito, ela subsidia, inclusive, a psicologia, né? Sim. Tanto um quanto o outro complementa, né? Mas, na verdade, a minha paixão sempre foi a psicologia. Sempre foi o ser humano, né? Então, e você alternava as duas atividades, advogado? Sim, chegou um tempo que eu tinha um cartão, para você ter ideia, que de um lado era psicólogo clínico, com meu telefone e endereço do consultório. E do outro era de advogados. Que legal. Você entrega esse cartão ainda para a turma? Não, hoje não. Hoje eu me dediquei mais à psicologia, né? Porque são duas profissões que te exigem muito, né? Tanto a psicologia quanto o direito te exigem muito. E no início? E aí eu tive que optar pela psicologia, porque é a minha paixão. Entendi. E assim, o que você observa nesses 37 anos de formado? O que mudou? É claro que a gente vê que hoje a principal doença, pelo menos assim, posso estar falando bobagem, a principal doença do século XXI é da cabeça. As pessoas não estão bem da cabeça. O que mudou daquele tempo que você teve que fazer você teve que fazer uma nova faculdade para você tentar uma outra atividade até esse momento? O que era a psicologia há 37 anos atrás? O que é a psicologia hoje, do seu ponto de vista? Então, antigamente a psicologia era para doido, né, gente? Quando você falava, eu vou no psicólogo, mas psicólogo é para doido, né? As pessoas já tinham tinham esse preconceito, né? Então, uma das coisas que mudou foi essa questão do preconceito, a forma de você enxergar a psicologia, né? E quando ela sai do campo da humanas para o campo da saúde, ela ganha um staff maior, né? Em termos do autocuidado, da importância de você se conhecer, da importância de você aprender a regular as emoções, né? A saber lidar com as emoções, né? Então, assim, hoje a gente está muito mais voltado para essa área, né? Para como lidar com o estresse, né? Como do dia a dia, né? E principalmente, assim, depois da pandemia, né? A gente teve um aumento significativo nos transtornos mentais, né? Principalmente, por exemplo, a ansiedade, né? Não sei se vocês sabem, a Organização Mundial da Saúde, ela já havia descoberto, né, que a ansiedade, o Brasil principalmente, era o campeão mundial da ansiedade. Isso antes da pandemia. Vocês imaginam depois da pandemia. E o segundo lugar em depressão. No mundo? Quem seria o primeiro da depressão? Deve ser os Estados Unidos. Em termos de país, assim, eu me concentrei mais na informação do Brasil. Então, assim, a questão da saúde mental se tornou uma questão de saúde pública, né? E não só de saúde pública, mas também até mesmo as empresas hoje estão mais direcionadas para a questão da saúde mental. Impacta em tudo. Ela impacta em tudo, né? Então, se o indivíduo não está bem mentalmente, ele não vai estar bem em todos os aspectos da vida dele. A questão familiar, a questão social, a questão profissional, né? E eu até vi que você desenvolve alguns trabalhos aí voltados para essa questão da saúde mental, de treinamento, né? De não sei qual seria o termo correto para poder ser utilizado. Fala um pouco disso para a gente, César. Primeiro, eu queria que você falasse quais são as demandas que as empresas te apresentam, né? Geralmente, quais são as queixas, em que situação que geralmente um empresário chega e diz, César, vem cá que eu estou precisando de sua ajuda. Geralmente, o que ele te apresenta
Depois, o que você acaba diagnosticando, se é algo comum a todas essas empresas, ou se cada empresa, dependendo do setor, né, que ela atua, vai ter um tipo de demanda diferenciado e o que geralmente é feito para poder sanar esse problema aí, às vezes, detectado. Entendi. Então, vamos pensar aqui hoje. Eu vou até devolver um pouco a pergunta para você e te perguntar o seguinte: o que você acha que é mais presente em termos de sofrimento, em termos de carga emocional? O que é mais pesado hoje para o colaborador nas empresas? O que você acha que mais atinge, né, o colaborador hoje nas empresas? Não, é até difícil, a pergunta assim, é até difícil de responder uma coisa que talvez seja mais, né? Eu imagino o estresse, principalmente. O meu pensamento teria questão de ansiedade, a pressão, uma série de coisas que acarretariam no estresse. Esse é o sentimento que eu tenho. Então, mas é justamente isso, né? E o que é o estresse, né? O estresse é um desequilíbrio do organismo, né, diante de situações de pressão, de desafio. E o que a gente vê nas empresas hoje, né? Muitas situações de desafio, né? E de pressão, né? Cada vez o colaborador é cada vez mais cobrado na performance, né? Em termos de produtividade, de cumprimento de metas. Então, tudo isso, se tornar algo crônico, né? Se tornar muito excessivo, isso vai gerar uma série vai gerar estresse e, em consequência disso, pode gerar várias sintomas que você já começou a citar aí, de ansiedade, né? Insônia, pânico, fobias e etc. Né? Eu tenho uma concepção de que até uma certa época, esse tipo de problema, né, digamos, o estresse, ele era tipo de atividades, de funções, de gestão. O cara era gestor na empresa, então ele tinha uma carga maior de responsabilidade e aí ele acabava acumulando muitas obrigações, muitas funções, responsabilidades, e aí a gente via, né? Pensava, fulano tá estressado. Geralmente estressado era o rico, era o empresário, era o cara que tinha gestão. Era o chefe. Era o chefe, não era um tipo. Vai lá, não, o chefe tá bravo hoje. Não era um tipo digamos, de doença, de patologia, não sei se eu posso falar patologia, de pobre, né? Da pessoa que às vezes tem uma função ali mais simples dentro da empresa. Só que hoje a gente escuta, né? A gente toma conhecimento de casos de pessoas que têm, às vezes, uma função menos complexa dentro da corporação, mas que acaba sendo afetada também por níveis de estresse, níveis de ansiedade. Isso é um fenômeno também da nossa geração, da nossa época, essa questão de internet, essas coisas de tudo em tempo real. Isso interfere em alguma coisa, César? Ou não? Com certeza, né? Excesso de informação, excesso de estímulos, né? Excesso de tecnologia, né? Tudo tem que ser na hora, né? As pessoas não têm paciência de esperar. Tudo em tempo real, né? E até acelerado, né? Muito, além de ser em tempo real, até acelerado. Você vê, por exemplo, o absurdo é o WhatsApp, você escutar áudio acelerado. Eu acho um absurdo, porque para mim é a dificuldade que as pessoas têm de parar um pouco e escutar o outro, não é? Verdade. Então, assim, tudo muito acelerado. Eu costumo dizer, gente, que a gente, no dia a dia, e falo isso com meus pacientes, né? Que não tem estresse, não é o problema, né? O problema é como que você aprende a conviver com o estresse, né? Porque o estresse ele é natural, o estresse faz parte da vida. O estresse é um mecanismo natural do organismo que entra num certo desequilíbrio e, paradoxalmente, para encontrar novamente o equilíbrio. Que legal.
Falou bonito demais. Você não entendeu, não. Ele falou bonito demais, porque agora ele falou tão bonito, eu falei assim, que legal. Legal, mas você não entendeu nada. Então, assim, vamos pensar assim, depois eu vou chegar lá nas pausas que eu acho interessante, né? Vamos pensar assim, há 70 mil anos atrás, viviam os Homo sapiens nas grandes savanas africanas. E dos 6 milhões de Homo sapiens, sobreviveram só 2 mil. Lá, há 70 mil anos atrás. Uhum. E sobreviveram justamente aqueles que estavam sempre esperando o pior acontecer. Aqueles que ficavam em estado meditativo, contemplativo, os grandes animais selvagens vinham e comiam os Homo sapiens. Então sobreviveram aqueles que um galho caiu da árvore ali, né? Ele ficava em estado de alerta, né? E se preparava para lutar, correr ou se esconder. Uhum. E nós somos os grandes sobreviventes desses Homo sapiens. Então, nós ainda temos esse mecanismo de sobrevivência. Nós ainda temos esse cérebro, que a gente chama de cérebro reptiliano, cérebro de mamífero, que tem essa mesma resposta de sobrevivência. Nós não temos nenhum animal selvagem correndo atrás da gente, né? Mas nós temos conta para pagar, nós temos meta para cumprir, né? Nós temos chefe no nosso pé, né? Nós temos situações... A própria família hoje nos cobra muito, né? Os esposos, os filhos... A autocobrança. Sim. Né? E isso, de alguma forma, gera estresse e diante de determinada situação, você aciona esse modo de sobrevivência, que é lutar, correr ou se esconder. Uhum. E aí você aciona esse sistema aí. Que você aciona, né? Você aciona o sistema nervoso simpático e que faz respostas que refletem no nosso corpo, entendeu? Uhum. E aí o que acontece, né? Se a gente está a todo momento acionando respostas simpáticas. Vamos voltar aqui um pouquinho. Nós temos um sistema nervoso autônomo, ok? Ok. Esse sistema nervoso, pelo próprio nome que indica, ele regula as nossas funções autonômicas. O nosso coração está batendo aqui por causa desse sistema nervoso autônomo. A nossa respiração está acontecendo. Eu não falo pulmão, respira aí, coração bate. Coração bate, acontecendo. Uhum. E esse sistema nervoso autônomo, ele é dividido em simpático e parasimpático. Simpático nos acelera e parasimpático nos desacelera. A gente precisa dos dois. E nós temos neurohormônios que acionam o sistema simpático e neurohormônios que acionam o sistema nervoso parasimpático. Quais são os neurohormônios que acionam o sistema nervoso simpático? Adrenalina, cortisol, epinefrina. Quais são os neurohormônios que acionam, entre eles, o sistema parasimpático? Endorfina, serotonina, dopamina. A gente precisa ter um equilíbrio entre esses dois. O que acontece na sociedade hoje? Como a gente está muito acelerado em situações, né, de sobrevivência, em situações que a todo momento a gente tem que ficar sempre em alerta, o que a gente está fazendo? Acionando o tempo todo o sistema simpático. Então, são aqueles pacientes que chegam lá no consultório acelerados, né, que não tem paciência de ouvir, que não tem paciência de esperar, né? A viagem está marcada para a semana que vem. Hoje já começa, né? A gente assim, né? Já começa a ficar ansioso, né? Por causa disso. Então, o que a gente precisa é aprender a equilibrar esse sistema simpático e parasimpático. Então, e aí que eu entro, que eu venho falar da questão das pausas, né? Uma das formas de você estimular o sistema parasimpático, né? A gente precisa equilibrar os dois. Tudo bem, a gente precisa do sistema simpático para a gente trabalhar, para a gente se defender, para a gente ficar acordado, né? Para a gente lutar, para a gente trabalhar, né? Correr atrás do dinheiro. Sim. Mas a gente também precisa do sistema parasimpático. Para quê? Para a gente relaxar, para a gente dormir, para a gente ter prazer. E o que está acontecendo é que as pessoas estão com esse, assim, ó, simpático lá em cima e parasimpático lá embaixo. Totalmente desequilibrado.
Então, são as pessoas que chegam no consultório com transtorno de ansiedade, que chegam no consultório com estresse em nível alto, e chegam com insônia, com dificuldade para dormir, tomando remédio para dormir, né? Pessoas irritadiças, pessoas que por qualquer situação estão explodindo, né? Explosivas. Doutor, ô César, e para o pessoal de casa que está nos acompanhando agora, a gente sabe que tem gente que trabalha isso com medicamento, né? Existe o medicamento. Mas antes de chegar no medicamento, mesmo quando a pessoa chega num nível muito alto, a gente consegue tratar para tentar não entrar com medicamento, ou tem casos que o medicamento é irreversível? Bom, aí é o seguinte, você tem as 3 situações, vamos dizer assim. A que você pode trabalhar sem usar medicação, a situação que você não só pode, mas deve entrar com medicação, não sou contra a medicação. E a situação que vamos dizer, não é que seria irreversível, mas é permanente, tá certo? Então, eu enxergo a medicação como se fosse a rodinha da bicicleta. Tá? Então, vamos supor que você não saiba andar de bicicleta. Então, para você equilibrar na bicicleta, você coloca as rodinhas, não é? Uma vez que você equilibrou e aprendeu a andar de bicicleta, você vai tirando as rodinhas. Tira a primeira rodinha, tira a segunda rodinha e, de repente, você equilibra. Assim, eu vejo a medicação em alguns casos. Então, quando o paciente chega no meu consultório, nesse nível de ansiedade, dificuldade para dormir e tudo mais, eu avalio esse grau de ansiedade. A gente faz um diagnóstico para avaliar se esse grau de ansiedade, depressão, né, é um grau leve, moderado ou grave. Se for um grau de leve ou moderado, eu entro primeiro com algumas técnicas psicossensoriais. Aí a gente vai entrar com coerência cardíaca, que é aprender a se conectar com o coração. Porque não sei se você sabe, né, o coração é como se fosse um segundo cérebro. O Instituto Red da Califórnia estudou por 30 anos o coração para identificar o nível de coerência dos batimentos cardíacos e da frequência cardíaca. E ele identificou que o coração é abraçado por 40 mil terminações nervosas. Então, assim como o cérebro está para os pensamentos, o coração está para os sentimentos. Não é à toa que quando você está com raiva, o coração dispara. Né? Tem algumas expressões, né, que às vezes a gente usa para você saber, nossa, dá até uma dor no peito agora que isso aqui aconteceu, né? Assim, uma situação às vezes de tristeza, alguma coisa, não, deu até uma dor no peito de ter visto isso aqui. Mas é porque tem muito a ver com isso mesmo, a gente acaba sentindo, né, no coração. Sim, porque quando você está triste, o coração aperta. E aí o sentimento que você tem é de angústia. Não é? Quando você está com medo, o coração dispara. Porque existe uma conexão entre o coração e a região das emoções do nosso cérebro. Agora, da mesma forma que o coração aperta ou acelera quando eu estou triste ou quando eu estou com raiva, o coração expande quando eu estou feliz, quando eu estou alegre. Né? Então, uma das técnicas que eu utilizo, e quando esse coração expande, quando eu trago alegria para o coração quando ele expande, é interessante que eu estimulo o meu corpo a produzir ocitocina. Ocitocina é um neurohormônio que estimula o sistema nervoso parasimpático. Então acalma, promove a ligação, ela é o hormônio do amor, e o amor aproxima, entende? Então tá tudo interligado. Sabe? Você falou a questão do desequilíbrio. Então, só para complementar a pergunta que ele fez, né? Então, quando o paciente chega, eu entro com algumas técnicas, né, psicossensoriais, para que eu possa estimular o sistema parasimpático, para que ele possa, num primeiro momento, relaxar, baixar, desacelerar, né? Se conectar com o corpo, né? Tomar consciência de onde estão as tensões, relaxar as tensões, né? Se conectar com o coração, que é a sede das nossas emoções, né? Para aprender a regular as emoções. Feito isso, a gente
vai entrar nas questões que ele está trazendo como sintoma, como trauma, né? Que aí pode ser uma perda, que aí pode ser uma perda financeira, pode ser uma perda de um ente querido, e aí vem vários fatores, né? Agora, aquele paciente que não tem, por exemplo, ele chega num estágio que ele não dá conta de relaxar. Tem paciente que fala assim, não, eu não dou conta disso não. E só colocar ele em relaxamento vai colocar ele mais ansioso do que ele está. Então, às vezes, a gente precisa entrar com a medicação, tem que entrar com uma química para ele conseguir ser atendido. entregar a terapia, por exemplo. Né? E no caso que a gente pensa numa medicação que seja permanente, aí são aqueles casos bem mais graves. Por exemplo, uma esquizofrenia, né? Que é um paciente que delira, que tem alucinação, que sem a medicação ele não consegue conviver. Né? Entendeu? Aí são os casos bem mais graves, com uma depressão muito grave, em que a pessoa não consegue nem sair da cama, por exemplo, né? Aí você tem que entrar com a medicação, né? Aí a gente encaminha para o psiquiatra, para ele entrar com a medicação, para ele ter um mínimo de estabilidade emocional, para que ele possa entrar no processo de terapia, entendeu? Aí o João falou a questão do equilíbrio, né? Entre o simpático e o parasimpático. Os vícios, a gente pode dizer, ou pode ser que aconteça, de que a pessoa adquira um vício, talvez até involuntariamente, uma tentativa do organismo buscar esse equilíbrio, satisfazer uma deficiência e a pessoa, né, sei lá, algo que lhe dê aquele prazer, que libere, sei lá, dopamina, ou o que for, e a pessoa, por ela estar desequilibrada, ela começa a consumir aquilo ali, e aí quando ela, né, às vezes nem ela tem essa percepção, mas quando se enxerga, ela já está viciada em algo que foi decorrência desse desequilíbrio. Excelente pergunta. Que isso? Não esperava que viria de você isso não, mas... Excelente pergunta. Por quê? Porque diante de situações estressantes, diante de uma perda, diante de situações traumáticas, diante das emoções desagradáveis, eu não gosto de falar nem emoção negativa, nem positiva. Diante das emoções que nos acometem, etc., a gente pode lidar com essas emoções, né? As pessoas lidam com as emoções utilizando de estratégias adaptativas e desadaptativas para lidar com as emoções. Aliás, Darwin, no texto dele, né, da evolução das espécies, ele vem dizer o seguinte, que o ser que vai, né, o ser que vai sobreviver não é o mais bonito, não é o mais inteligente, não é o mais forte. É o que se adapta melhor. É aquele que se adapta melhor. E isso a gente pode levar para o nosso, aqui para a atualidade, né? Então, existem estratégias adaptativas e desadaptativas de lidar com a emoção. Então, quais são as estratégias desadaptativas para lidar com as emoções? Uma delas é a que você falou, a compulsão, o vício, né? A compulsão, o vício, é uma estratégia que funciona. Ela traz um certo alívio, como você falou, né? Você estimula a produção de dopamina, né? Então, tem gente que vai fumar, tem gente que vai beber. Então, as compulsões, né? A compulsão é por bebida, a pessoa vai fumar, vai beber, vai comprar, tem gente que vai comer demais, tem gente que vai comer de menos, né? Tem gente que vai, por exemplo, está sendo muito comum, infelizmente, né? Os adolescentes se cortar. Autoflagelo. Não seria isso, mas seria algo nesse sentido. Um autoflagelo, né? E aí é o seguinte, funciona? Não. Assim, alivia. E por que alivia? Eu vou dar um exemplo do corte, por exemplo. Por que alivia? Quando eu imprimo
Por que ele faz isso, né? Eu imprimo uma dor externa para aplacar uma dor interna. E quando eu imprimo uma dor externa, eu jogo uma alta carga de adrenalina na minha corrente sanguínea. E o corpo, para equilibrar, o que ele faz? Logo em seguida, a uma carga de adrenalina, ele joga uma carga de dopamina para anestesiar a dor. Alivia? Alivia. Naquela hora alivia. Mas resolve? Não resolve. A pessoa... Por quê? Porque aquilo que está gerando aquela dor interna não foi elaborado. Que a origem do problema Não foi resolvido. não foi resolvida. A pessoa, a gente vê muito comum, às vezes, não ao extremo, mas às vezes a pessoa tem tendência a ter espinha, ela se machuca na espinha ou nessas coisas para poder talvez fazer Pra sentir dor. pra sentir essa dor que é o que você está falando. E a pessoa vai se Cutucar, né? marcando, Tem gente que fica tem gente que acaba com as unhas, né? Eu vou dar um exemplo assim, até bem corriqueiro. Briguei com a minha esposa. Tive uma discussão com ela, saí e fui pro boteco. Tomei todas lá, encontrei com meus amigos. Naquela hora ali, aliviou, né? Fico feliz, tomo fica alegre e tal. Mas resolveu o problema? Não resolveu. Aproveitando que você falou sobre Eu chego em casa, aí eu arrumei, na verdade, arrumei dois problemas. Eu ainda não elaborei minha questão com a minha esposa. No dia seguinte eu tô com a baita de uma Você tá com o ressaca. problema da esposa, ressaca e outro problema que você saiu e demorou a voltar. César, eu vi na sua bio também que você faz, e aí, linkando ao que você falou, consulta para casais. Aham. Eu queria que você explicasse como é que funciona isso e qual é a maior demanda de consulta para casais. Vendo que o sentimento que eu tenho é que, assim, relacionamentos são duas pessoas diferentes, com criações diferentes, e assim, agora vamos viver junto. Que você falasse um pouco sobre isso, como é que funcionam essas consultas para casais, você abordasse um pouco isso para a gente? Você pode segurar essa pergunta só mais um pouquinho? Posso. Só porque eu falei das estratégias desadaptativas para lidar com as emoções, com o estresse, mas não falei das estratégias adaptativas, Sim. né? E aí é importante a gente saber um pouco das estratégias adaptativas. Adaptativo, vamos lá então. Então, quais são as estratégias adaptativas para lidar com o estresse, né? Então, alguns exemplos. Por exemplo, atividade física. Porque quando você faz atividade física, você produz o que? Endorfina. Pode reparar, às vezes é difícil para ir fazer academia, mas quando você faz, você sai da academia, você sente um certo prazer. Sim. Porque naquele momento você derramou endorfina na corrente sanguínea. E a endorfina, como o próprio nome indica, endo significa dentro, morfina interna. A morfina é um anestésico, tanto para dor física quanto para dor emocional. Por isso a importância da atividade física. Então, todo paciente meu, eu sempre estou reforçando a necessidade de fazer atividade física. Para mim, é condição né, ideal, né? Pré-condição para Você não faz atividade. Por isso que eu tô de jeito. É importante. Outra, a espiritualidade, né? A conexão com a espiritualidade. Antigamente, a espiritualidade estava mais próxima da gente. Né? As pessoas iam mais à missa, né? O padre visitava a casa das pessoas, né? Aconselhava, escutava, né? Tinha mais tempo, né, gente? Sim. Mais tempo. Sem dúvida. Independentemente, né, da religião, né? Precisa se conectar com algo maior, né? Acreditar em algo maior. Não acredita em nada. Então, acredite na força do universo, numa energia, né? Entendeu? Uma energia do sol que nos aquece, que nos ilumina, por exemplo. Com a energia da natureza, né? Se você não acredita em nada, né? A outra estratégia adaptativa, né? Observar os pensamentos, né? Metacognição, né? Gerenciar os pensamentos. Né? Por quê? Porque todo pensamento gera uma emoção e que gera uma reação ao comportamento. Mas esse é um pouco mais difícil, né, não? Esse gerenciamento do pensamento. Eu falo assim, às vezes a pessoa que já está com um certo desequilíbrio emocional ou mental, para ela fazer gerenciamento, obviamente se for com acompanhamento, né? É mais difícil, mas é possível, né? É treinamento também. Da mesma forma que você treina para ter uma força física,
o seu músculo crescer, você também precisa treinar a sua forma de pensar. Por quê? Para você fortalecer outras redes neurais. Entende? Porque se você tá pensando só se você pensa sempre de um jeito, se todo dia você pensa do mesmo jeito, você vai ter as mesmas emoções e vai se comportar da mesma forma. E tendo as mesmas emoções e se comportando da mesma forma, você vai julgar na sua corrente sanguínea os mesmos agentes bioquímicos. Que você tá. Então, pensar diferente, buscar formas de pensar diferente também é interessante, né? Ô César, se for essa questão, aí me veio à mente que o pessoal fala muito de gatilho, né? Não sei se é uma palavra que está muito em alta. Gatilho disso, gatilho daquilo. Existe o gatilho, digamos, do bem e o gatilho do mal, aquele gatilho que te ajuda nesse sistema, né, nesse autogerenciamento. Eu consigo criar gatilhos para eu poder ter uma certa resistência a esses pensamentos que não são positivos, e da mesma maneira como eu posso ter os gatilhos que me levam a ter esse sentimento, essas sensações, ou não, o gatilho não seria dessa maneira como eu estou colocando. Mais uma excelente. O pessoal vai achar que nós ensaiamos. É mais uma excelente pergunta pelo seguinte, cara. Quando eu falei com vocês, né, que lá nos primórdios, há 70 mil anos, né, os Homo sapiens ficavam sempre em estado de alerta, esperando o pior acontecer, e eles desenvolveram esse estado de sobrevivência. O que acontece? O nosso cérebro, então, hoje, ele é velcro para as experiências. Sabe o que é velcro? Aquela coisa que usa. Então, o nosso cérebro, ele é velcro para as experiências negativas e teflon para as experiências positivas. Sabe o que é teflon? Escorrega, né? Naturalmente, ele é assim. E a mídia sabe muito bem disso. Não é à toa, né, que notícia ruim passa de 5 em 5 minutos. Por quê? Porque a gente gruda nas experiências negativas. E aí, o cérebro, ele fica fixado naquilo que pior pode acontecer. Porque esse é um mecanismo de proteção, de defesa. E aí, a gente está sempre acionando essa mesma rede neural. Está sempre acionando essa sempre rede neural. Então, assim, você olha no espelho, tem uma pinta assim, você sempre pensa no pior. Nossa, será que isso é câncer? É verdade. Não é assim? Será que tá sujo? Não, você já acha que é ruim, né? E aí é o seguinte, Eu tenho uns amigos que arrumam as namoradas na rua e todo dia tá com AIDS também, sabe? né? Sempre pensa no pior. Tá espinho, já Eu acho que é ruim também. Tem que fazer um exame. E aí é o seguinte, o pior é o seguinte, que para eu eliminar uma experiência negativa, eu preciso de 5 positivas. E aí a conta fica desigual. E aí é o seguinte, eu preciso treinar. É igual eu falei. Então, da mesma forma que eu treino fortalecimento muscular, eu também fortaleço rede neural. Porque existe uma máxima na neurociência que diz o seguinte: neurônios que disparam juntos permanecem conectados. Então, se eu estou sempre pensando negativamente, eu estou sempre pensando pior, eu já acordo pensando, nossa, hoje vai ser duro, minha vida vai ser assim, não sei o quê, eu estou sempre acionando uma rede neural negativa. Agora, a máxima ao contrário também pode ser verdadeira. Se eu paro de pensar, ou se eu começo a pensar em situações que são positivas, de realizações, né, de conquistas, etc., neurônios que param de disparar juntos se desconectam e vão se conectar a uma outra rede neural mais positiva. Entende? Então tem um exercício que eu faço que é muito interessante com meus pacientes para estimular essa rede neural mais positiva, que eu chamo de TEA.
é ter uma experiência positiva, enriquecê-la e absorvê-la. É uma forma de você ensinar um gatilho para justamente incentivar O desenvolvimento de dessa uma rede neural mais positiva. E quando eu disparo pensamentos, né? Lembra, cai uma cascata bioquímica na minha corrente sanguínea que me traz sensações agradáveis, de realização, né? De felicidade. Ter uma experiência positiva, enriquecer e absorver. Não sei se a gente pode fazer aqui. Pode fazer. Podemos fazer. Vamos lá. Podemos fazer? Podemos, com certeza. Então, aqui no espaço, escolhe um objeto que te traz uma experiência Positiva? positiva. Vou pegar aqui, gente, ó. Tá. Esse aqui é o capacete do Senna. Tá. Deixa ele pegar uma toca. Mostra uma toca pro pessoal aí, Alexandre. Então, é isso aí. Você teve uma experiência positiva olhando o capacete, né? Muito positivo. Ok. Vai enriquecendo essa experiência, imaginando alguma cena, memórias agradáveis. Eu fui muito bem agora, hein? O que eu escolhi. Imagina, o Senna. É verdade. Eu fui muito bem. A memória do domingo, antes do almoço, meu pai lá, eu sentava na sala, e aí eu fazia... Não, nem precisa me falar. Fica com essas experiências, ok? Encosta um pouquinho na cadeira, pode deixar. Isso. Fecha os olhos. Relaxa os ombros. Isso. E agora, se conecta com os sentimentos que te trouxeram essas memórias, essas imagens, talvez, né, com seu pai, não sei. E que sentimentos que vêm para você? Só sentimento bom. Alegria, família, Agora, dominguinho, descansando. então agora absorve, traz a respiração, traz a consciência aí para o coração e a atenção para o coração. E como se você estivesse respirando através do coração, traga essas sensações aí, envolvendo seu coração com essas sensações. Isso, pode abrir os olhos. O que você percebeu nessa experiência? O que você sentiu? Eu relaxei profundamente aqui. Eu senti o estúdio agora até um pouquinho mais escuro. Eu não sei se você também sentiu. Senti mais uma sensação mais de paz. Assim. Mais escuro, mais harmônico, realmente. Mas é engraçado que é a percepção do sentimento no coração. Né? Quando você falou assim, traz isso, observa o seu coração e traz esse sentimento, dessa memória, desse sentimento que você tem, dessa sensação. Eu tive um pouco disso assim, eu senti isso dentro do coração, assim, esse bem-estar. Dá uma sensação de meio que um calafrio que expande. Não vou falar com calafrio, mas eu tive uma sensação de bem-estar no coração. E aí, então, assim, olha só que interessante. Então, prestem atenção agora. Se você encontrou um objeto, vamos dizer, a menos de 10 centímetros de distância, no qual você teve uma experiência positiva, enriqueceu essa experiência, e essa experiência se trouxe para o coração, enriqueceu com sentimentos, com memórias, etc. Num tempo que você gastou de, sei lá, 2 minutos no máximo. Olha. Imagina no universo, no seu contexto do dia a dia, quantos estímulos, gatilhos você pode ter para ter uma experiência positiva, enriquecê-la e absorvê-la. E olha a cascata bioquímica de neurohormônios anti-estresse que você está jogando no corpo. E aí, você pode estender essa experiência para o seu dia a dia. Para as coisas mais simples, talvez. Acordou de manhã, sentiu o travesseiro fofinho, né? Você fala, vou ter uma experiência positiva com o meu travesseiro. Vou tomar um banho, vou ter uma experiência positiva com essa água caindo.
Aí você tem experiência, vou enriquecer essa experiência. Essa água me faz sentir relaxamento. Vou absorver esse sentimento. Coisa simples, eu abri a janela, vi o céu azul, escutei um passarinho cantando. Então vocês imaginam quantos estímulos a gente tem no nosso dia a dia que a gente não presta atenção? É engraçado, eu tenho um estímulo, eu não sabia que era isso, mas você falando talvez seja. Eu tenho um estímulo muito grande, positivo, com relação. Mas é café da manhã. Então, aquela coisa de você preparar o café, sentar, tomar o café, sentir o aroma do café, isso me traz uma sensação muito boa. Pois é. E é engraçado porque eu já tinha percebido que é algo que me faz bem, tanto que eu sou um cara que eu gosto de café, de tomar café, mas eu não tinha essa percepção, talvez, do né? Provavelmente isso me remete aí a épocas em que, às vezes, café em família, coisas, boas experiências, né? Boas memórias, e aí toda vez que eu tomo café, isso acaba voltando em mim, e realmente, o dia que eu consigo sentar e tomar um café mais tranquilo, a minha manhã é muito mais prazerosa do que, às vezes, aquela que a gente acorda correndo ali e come mal e vai fazer alguma coisa. Justamente. Então você pode explorar, por exemplo, esse momento. Uhum. E o mais interessante, na medida em que a gente vai fazendo essa prática, o cérebro inverte. Ele deixa de ser velcro para as experiências negativas e passa a ser teflon para as experiências negativas. E ele passa a ser velcro para as experiências positivas. E o mais louco é que você começa a enxergar oportunidades que antes você não via. Já viu, por exemplo, quando você quer comprar um tênis? Vou comprar um tênis, sei lá, marca X. Aí você começa a olhar na internet, você começa a querer comprar um tênis e tal. De repente você começa a ver esse tênis no pé de todo mundo. Sim, é igual carro. Às vezes quando você pega um carro, a gente não sabe que tinha tanto esse carro na cidade. É verdade. Você começa a enxergar mais. Mudança de padrão de pensamento. Entende? Realmente. É extremamente interessante. Mas voltando, o problema é que aqui nós temos assunto para ficar até essa semana. E a gente não tem dinheiro para pagar a cultura, né? Ainda mais nesse horário. É noturno já. Porque nós iniciamos a conversa com a questão da mental dentro das corporações. É verdade. E acabou com o assunto. Foi para o outro lado, né? Foi se levado para o outro lado. Mas assim, tudo isso que nós falamos aqui, isso é abordado como nesse treinamento que eu mencionei aqui lá na Rodeiro? Com certeza, com certeza. Então, por exemplo, na Rodeiro, né? É só para o pessoal de casa estiver assistindo ver. A Rodeiro, você é palestrante. Eu fui contratado, né, pela Rodeiro e, assim, eu super parabenizo a iniciativa, né, da Rodeiros, assim, porque ela está sendo pioneira nesse tipo de treinamento aqui em Sete Lagoas, né, e por estar, inclusive, preocupada, né, com o estado de saúde mental dos trabalhadores, né. E aí, numa das estratégias adaptativas, né, que eu falei para vocês, eu não cheguei a comentar que é a meditação, né? E hoje eu tenho uma formação que é a pós-graduação em Mindfulness. E Mindfulness, o que significa Mindfulness? Mindfulness significa atenção plena no presente, momento a momento. Então, Mindfulness a gente aprende meditação, e a meditação no sentido assim, de você sair do piloto automático, no sentido de você observar os pensamentos, observar as emoções, sendo elas agradáveis ou desagradáveis, aprender a regular essas emoções, né? Aprender a lidar com as tensões, né? Então, com a Rodeiro, o que a gente fez, né? Primeiro eles quiseram começar com os gestores, né? E eu achei muito interessante porque você começa de cima para baixo e de alguma forma isso se ramifica para o restante da empresa. E aí a gente montou então um treinamento de 6 semanas, né? Era uma vez por semana, 2 horas, um encontro de 2 horas com esses colaboradores.
E como foi o primeiro, né? Inclusive, eu quis. É um trabalho em grupo, você passa Trabalho em grupo, um grupo de gestores. Né? Então, com esse grupo de gestores, eu quis também fazer uma pesquisa. Né? E até mesmo para avaliar e mostrar para os gestores o resultado do trabalho. Sim. Então, nós pegamos os gestores e eu apliquei um teste de estresse para avaliar o nível de estresse desses gestores antes do treinamento. E apliquei o estresse também depois do treinamento. E a gente pegou um grupo controle, que foram outros colaboradores da mesma empresa, mas que não passaram pelo treinamento. E aí, durante todos esses 6 encontros, eu passei técnicas de meditação, né? Técnicas de saída do piloto automático, de autoconsciência, técnicas de autocompaixão, né? Essas técnicas de se conectar com o coração, etc e tal. E aí a gente fez o teste e depois eu fiz a avaliação e dei a devolutiva lá para a empresa. E foi muito bacana, porque 60% dos colaboradores diminuíram o nível na escala de estresse. Então, aqueles que estavam graves diminuíram para moderados, e aqueles que estavam moderados diminuíram para leve. Uhum. E mesmo aqueles 40% que mantiveram na mesma escala do estresse, eles diminuíram em 50% os sintomas do estresse. Entende? Ao passo que o grupo controle não teve nenhuma... Aliás, teve alguma outra alteração, mas não tão significativa. Deve ser até pelo fato de estar lidando com uma turma também que tá em tratamento, isso deve afetar todos, né? Se você tem uma turma que está... É isso aí, é mais ou menos assim, né? Às vezes você vai ao médico, tá com uma dor, aí você chega lá no médico, a dor passou, né? O médico ainda não fez diagnóstico, não te pediu exame e de repente passou. Só de você ir ao médico. Por quê? O próprio corpo, né, ele já entra talvez num processo de autocura, né, e ele já dá uma relaxada. O ambiente já melhora, né? Se você tem ali um grupo de pessoas que já está em tratamento, né? O próprio grupo já tem... Quando você tem a expectativa de uma melhora, você já, de alguma forma, já existe alguma transformação, entendeu? O próprio ambiente está te favorecendo. O próprio ambiente. Então, foi muito legal, né? E a empresa pretende estender isso aos demais colaboradores, né? Uhum. E é uma área muito legal e eu fico muito feliz, né? E de participar disso, me sinto muito gratificante, porque você pega um contingente maior, né? De pessoas num tempo menor. E o custo-benefício para a empresa é muito grande, porque hoje a gente já se sabe que, em nível geral, 43%, existe 43% ao ano de absenteísmo na empresa por licença médica. 43%. É muito alto. Quase metade. Quase metade. Muito alto. Hoje também já se sabe que é gasto 4 bilhões e meio por ano por causa desse absenteísmo. Uhum. Entende? Uma outra investigação que eu fiz, 100% dos colaboradores relataram que tiveram um impacto positivo na vida pessoal. E 70% desses trabalhadores relataram que tiveram impacto na vida profissional. Entre elas, melhor conexão com o cliente, maior paciência, maior trato com o cliente, mais paciência. Alguns relatos, né? Nossa, às vezes o cliente liga para mim, está nervoso, ou ele me xinga, alguma coisa assim. Antes eu chegava e já perdia a paciência, já estourava. Hoje você me ensinou a respirar, você me ensinou que
o termômetro da emoção é a respiração. Uhum. Então eu paro um pouquinho, vejo como é que está a minha respiração, e hoje a resposta que eu dou para o cliente é mais tranquila, mais serena, né? Entendeu? Entendi, né? Isso, e certamente isso contribui para a questão da produtividade do resultado, né? Que se você devolve para o cliente a mesma moeda, às vezes a possibilidade de você perder o cliente é muito maior do que se você consegue receber aquilo, né? De certa maneira, absorver e não devolver na mesma moeda, né? Você devolve com conversa, com diálogo, e acaba dando resultado. Mas quando você vai fazer esse tipo de trabalho, você chega a ter conversas individuais para você poder identificar qual que é a situação de cada um, ou é sempre com o treinamento em grupo, é sempre um trabalho com mais pessoas juntas? Não, é sempre em grupo. Sempre em grupo, né? No final, a gente, quando eu vou né, fazer a análise dos dados, eu tenho uma conversa individual. Entretanto, né, no caso do treinamento em mindfulness corporativo, eu deixo claro que aquilo não é uma terapia, né? Então, assim, embora seja terapêutico, não é uma terapia. Uhum. Porque terapia envolve muito mais. Então, em percebendo, é claro que eu faço também um questionário antes de aplicar o treinamento, para ver se a pessoa está num nível em que ela possa entrar, né, em contato com os conteúdos, etc. Mas eu deixo a oportunidade seguinte, para que se houver alguma... se mexer demais com a pessoa, se a pessoa... sei lá, né, ter uma emoção que ela não está dando conta, se ela quiser ter uma conversa no particular comigo, eu dou essa oportunidade para ela vir conversar comigo. E às vezes o que acontece? Às vezes acontece. Às vezes vai até mais. A pessoa gosta tanto do trabalho e se sente tão bem que ela me procura no individual e vai fazer a terapia. Uhum. Deve ser bem comum as pessoas que já estão mais, inclusive, habituadas com a terapia, ou já fizeram com outras pessoas, ver um pedaço da sua palestra, ver que às vezes ela, opa, eu já estou precisando de novo. Porque terapia parece que tem um período. A pessoa tem gente que faz, aí recebe alta, depois precisa voltar de novo. Não é um negócio que precisa fazer sempre, né? Ou é? Aí varia de pessoa para pessoa de acordo com a demanda de cada um, né? Às vezes é uma situação pontual, né? Às vezes é uma situação pontual que às vezes em sei lá, 3, 4 sessões a gente consegue resolver. Às vezes não, é algo que precisa, né, ser trabalhado com mais... né? Eu queria voltar numa pergunta aqui que eu acabei não fazendo, na consulta para casais. Entendi. Eu acho que é um produto... Essa questão para casais aí, O relacionamento é sensacional, minha namorada... Não, eu não duvido ela mesmo. Então, talvez eu queira me tratar. Como é que funciona? Normalmente é o homem que procura, normalmente é a mulher que procura. Como que funciona isso? Porque, assim, eu tenho uma visão, minha namorada, inclusive, ela faz terapia, eu já sou mais resistente. Como é que é isso dentro do seu consultório? Então, a terapia de casal é um espaço que a gente oferece, né, para os dois, para o casal, para que é um espaço neutro, né, em que um terceiro não vai ter julgamento, né? Ele não vai ser parcial, ele não vai estar nem do lado da esposa, nem do lado do marido, em que esse casal vai trazer uma demanda, né? E por incrível que pareça, né? Esse casal vai procurar na hora que o bicho está pegando mesmo, é que eles vão procurar, né? Tá tudo certo, tá errado. E aí são os mais variados tipos de demanda, né? E a ideia é tentar restabelecer aquilo que se perdeu no enamoramento, no momento que eram noivos, né? Aonde se perdeu? Então, a primeira coisa é identificar, né, o que se perdeu e quando que se perdeu, para a gente direcionar o plano terapêutico desse casal, né? E aí é muito interessante, é um espaço que... Eu tenho uma dúvida. Existe uma cultura
de obrigações, o pessoal fala assim, o homem tem que prover e proteger. Essa é a cultura. E a mulher tem que cuidar, teoricamente. Isso é o que, né, que vem vendendo. E aí o homem tem que prover e proteger a sua mulher e a sua família. E a mulher tem que cuidar dos filhos, cuidar. Só que no mundo de hoje, onde as mulheres vêm ocupando muito espaço, isso acaba se equalizando e a mulher cada vez mais no mercado de trabalho, vivendo experiências mais estressantes, às vezes ela costuma perder, inclusive, um pouco da feminilidade, porque o mercado corporativo, na minha opinião, ele exige muito dessas mulheres, para deixar bem claro que nada contra mulheres, mas você vê que essa cultura, que pode ser até um pouco machista nosso, ela influencia nessa harmonia do casal? Eu penso que de alguma forma, sim, influencia, né? Mas que torna a carga para a mulher muito maior do que para o homem. Sim. Porque culturalmente é isso mesmo, né? É a mulher que tem que cuidar da casa, né? A mulher que... Então, de alguma forma, isso enfraqueceu mesmo um pouco das relações. Não que a mulher tem que só cuidar da casa e o homem tem que trabalhar. Na verdade, hoje tem que haver um equilíbrio, né? Da mesma, isso de alguma forma está mudando também, né? Hoje tem muito homem que está cuidando da casa, que sabe fazer os filhos. Você acha que às vezes as pessoas ainda estão um pouco perdidas nisso, na questão da função? Uma função que talvez há 20, 30 anos atrás era algo que a cultura definia muito bem, o papel do homem é esse, da mulher é esse, e hoje essas mudanças que a gente vem enfrentando, as pessoas ainda se confundem um pouco. Mas peraí, será que realmente é o meu papel? Será que não é? É papel de homem? É papel de mulher? Ou não existe isso mais, né? Pega um negócio, vamos combinar aqui, vamos tentar ir combinar para ver o que cada um vai fazer. Porque vai ter que ter funções definidas mesmo da vida de um casal, né? Na minha opinião. Mas olha bem, depende muito bem da educação que cada casal... Eu não penso isso em questão que do passado era assim, que agora está sendo assim, não sabe assim? Acho que depende muito da criação que cada um teve. Né? Então, assim, porque senão a gente engessa um pouco, né? E deixa de perceber a realidade daquele casal hoje, naquele momento. Exemplo, meu pai, né? Assim, de uma geração, meu pai hoje tem 86 anos, minha mãe tem 92, né? Uhum. E meu pai foi de uma geração que levava café na cama para minha mãe, você entendeu? Meu pai lava vasilha, sempre lavou vasilha, né? E nem por isso deixou de ser mais homem, ou menos, deixou de ser mais homem. Mais ou menos homem. Você entendeu? Então isso é muito relativo, sabe? Eu acho que isso não pega tanto, né? Não acho que é algo que pega tanto. Seja preponderante, talvez, para essa situação. Eu acho, assim, o que pega muito hoje, principalmente, não é a divisão de tarefas. Eu acho que o que pega mais é a falta de diálogo. Mais a falta de diálogo. Cada um no seu celular, chega em casa, não interage, sabe? O individualismo. O individualismo. Estão vivenciando, né? A falta do contato físico, do abraço, né? Do tempo para os dois. Tolerante. Eu tenho muito pensamento de intolerância, que as pessoas estão mais intolerantes umas com as outras, né? É comum, às vezes, você escutar a pessoa falar assim, eu não preciso passar por isso, eu não vou me submeter a isso, se a pessoa quiser que ela vai lá e faça, eu não sou obrigado a fazer isso, né? E às vezes é aquilo de no relacionamento é de você se doar, você se dar, né? Não é que é uma obrigação, é porque às vezes é uma gentileza, às vezes é um carinho, é um cuidado, né? E isso vai se perdendo aí. E resgatar, gente, as coisas mais simples. Tomar café junto, né? Tomar um vinhozinho, namorar uma vez por semana, pelo menos, né? As pessoas parar de namorar, né? Sair.
né? Eu já participei do grupo de casais lá da Igreja Santo Antônio, do curso de noivos. E numa das palestras lá, não me recordo agora quem, mas um dos casais, quando deu uma palestra, falou o seguinte: é importante sair da rotina. Aí fala assim, vai jantar fora, tá sem dinheiro, pega a mesa da sala e põe na varanda, que você tá fora, a mesma coisa. Então você tá mudando o ambiente que você tá. Você tá fazendo alguma coisa diferente e vai exatamente resgatar isso, vai trazer isso de volta pro casal, né? Às vezes são pequenos gestos que acabam. Justamente. Dias, Anotou, hein? anotei o aprender agora. Dias, a gente já está aqui há um tempo com o César e a gente está caminhando para a reta final. E eu queria, César, que você falasse um pouco do CAPS, esse trabalho que você desenvolve no CAPS, como é que funciona. O CAPS ele é para crianças, né? É para crianças. Porque você falasse um pouco do trabalho do CAPS e a importância desse trabalho. A gente está no momento, que eu sei que você não entra muito, que é um momento político, que todo mundo está levantando bandeiras. E assim, a criança, meu avô é dono de mercearia, né? Meu avô falava assim, ó, a criança de hoje, que você trata mal, é o cliente do futuro. Então você tinha que tratar bem. E hoje, se a gente pensar na saúde, pirulito vai comprar cerveja. é o cara que vai comprar um saco de feijão, de arroz. E assim, e é exatamente isso mesmo. A criança que a gente não tratar agora, a gente vai ter mais problema com ela no futuro. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho e também linkando com o trabalho que vocês já fazem também na clínica de vocês com as crianças. Entendi. Então, na verdade, o município tem 3 CAPS, né? Tem o CAPS adulto, tem o CAPS infantil e tem o CAPS AD. Obviamente, o CAPS adulto trabalha com pacientes em crise, né? E todos os CAPS são o atendimento é em situação de crise, né? O que é uma crise? É um surto, né? É uma tentativa de autoextermínio, né? São casos mais graves, né? Uma depressão profunda, né? Então, o CAPS AD trabalha com álcool e droga, né? As pessoas que procuram, né? É uma alternativa para a questão de lidar com a parte da toxicomania, do alcoolismo e tal. E especificamente, né, para as crianças e adolescentes, né? É um trabalho que tem uma equipe multiprofissional, né? Nós temos psicólogos, terapeutas ocupacionais, né? Nós temos uma psicopedagoga, uma enfermeira, auxiliar de enfermagem, e são todos profissionais que têm uma formação em saúde mental e que está direcionada para atender essas crianças e adolescentes em situação de crise. Então, o que é uma crise numa situação de uma criança ou um adolescente, né? Por exemplo, uma criança em crise, né? Uma criança que está, por exemplo, com muita irritabilidade, uma criança que tem um transtorno opositor desafiador, uma criança né, que está muito agressiva, um adolescente que, infelizmente, está crescendo demais, que fez tentativa de autoextermínio. Hoje, o último dia, né, do Setembro Amarelo, né? Então foi muito falado sobre isso, né? Nós temos psiquiatra também, então é um atendimento voltado então para essas crianças e adolescentes nesse estado de vulnerabilidade, né? Tanto em relação à saúde como em relação ao social, ao risco social, entendeu? E aí esse trabalho ele é feito com essa equipe internamente, mas em conexão, né, com as redes sociais também, né? Com a escola, né? Porque a gente não consegue trabalhar sozinho. Então, é escola, família, né? CAPS, as unidades básicas de saúde, né? Porque o entendimento é o seguinte: estabilizou a crise, né? Vamos supor que uma criança tentou autoextermínio, um adolescente tentou autoextermínio, tomou muito medicamento. Primeiro atendimento que vai ser feito tirar o risco da vida. Então vai para o hospital municipal. Lá no hospital municipal ou UPA ele vai ser desintoxicado, vai fazer uma lavagem, etc. Estabilizou o quadro clínico, ele vai para o CAPS, chega no CAPS,
ele vai ser atendido por um psicólogo ou um psiquiatra que vai acompanhar esse adolescente e fazer um trabalho de avaliação de risco desse suicídio, por exemplo, dessa tentativa, né? Para avaliar se esse risco ele é leve, moderado ou grave. Para quê? Para você acompanhar por um tempo, para que esse comportamento suicida se extinga. Ô César, e a demanda que existe hoje no município, ela consegue ser atendida? Consegue. Consegue. No CAPS, essa CAPS. demanda de crise a gente consegue. Consegue, né? A gente consegue. Então a gente A gente tá consegue. É claro que, né, a gente trabalha muito. Nós temos um sistema de plantão, né? Então nós temos um plantão que é de segunda a sexta, né, de 8 às 17 horas, e que todos os dias a gente tem um plantonista que faz um acolhimento, e que geralmente são encaminhados pelas escolas ou pelas redes, as unidades básicas de saúde, né? Pelo próprio hospital, pelas UPAs, entende? muito legal. Então é o seguinte, acho que nós já estendemos até aqui. Eu queria te agradecer, César. Hoje a gente falou com César Augusto Beata Neves. Baeta, eu falei errado. De novo. Deixa eu falar. Eu falei errado. Baeta Neves. Beata. Que beata, cara. Que beata que você tá falando, beata. Não, eu falei todas as vezes. Eu queria que você deixasse o seu Instagram para o pessoal te seguir. Quais são os contatos, como é para falar na sua clínica, o pessoal de casa que tiver interesse em saber um pouco mais, conhecer o seu trabalho, nas suas redes sociais com certeza, mas os contatos da clínica e aonde você atende hoje, inclusive para as empresas, né, Alexandre? Sim. Sete Lagoas, temos um trabalho iniciado aí com sucesso, então assim, os microfones são seus para você dar o seu recado final aí e obrigado, tá, César, pela visita, muito boa, enriquecedora. Eu acho que foi o primeiro podcast que eu fiquei extremamente calmo. Extremamente calmo. Tranquilo. Eu quero ele aqui mais vezes. Não, mais vezes, entendeu? Você prepara na segunda-feira, aí você recebe um político, você já sabe que a conversa vai ser quente. Não, e aí, nossa, que conversa gostosa. Só faltou um incenso e uma musiquinha. César, então, os microfones são seus, gostaria de te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Acho que o trabalho da comunicação, né, é de fundamental importância social, né? Esse trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho que vai se propagar aí na comunidade, né? Então, assim, e eu acho que é isso, né, gente? A gente precisa levar informações boas, né? Sim. Levar conteúdo, porque infelizmente a gente tem muito conteúdo, Muita coisa. muito conteúdo assim, Fútil, né? Fútil. Não agrega, não acrescenta. que não acrescenta. Então, assim, agradeço, parabenizo a vocês, né, pela iniciativa, né? Para mim foi um prazer, eu fico muito, sinto muito bem. Hoje mesmo eu dei uma palestra lá na escola Alice Maciel, falei sobre regulação emocional para 200 crianças lá. Então, assim, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é passar informação, passar conhecimento, porque eu acho que isso, de alguma forma, propaga, né? Assim, a gente precisa levar o bem para as pessoas, né? As pessoas só estão enxergando o lado ruim, só estão enxergando desastre, catástrofe, sei lá, né? Então, a gente precisa levar esse conteúdo bom. E aí, gente, para quem quiser falar comigo, para quem quiser me contactar, para quem quiser perguntar algo, né, que ficou curioso para saber, é só me seguir lá no César Baeta Psi, né? E o telefone da clínica é 3176-1530, né? Quem quiser entrar em contato. As empresas que quiserem levar esse treinamento, né, podem me procurar, a gente faz questão de atender. Legal. Tá?
Então, pessoal, nós falamos com César Baeta, Dias. Nós falou 10 vezes, eu tinha certeza. Dias, algum recado final? Não, é só agradecer mesmo, César, né, que prontamente aí atendeu ao nosso pedido. É muito conteúdo, é muito assunto, né, para poder ser falado, então até acredito que em um futuro próximo aí a gente tenha mais. Feliz que recebê-lo novamente, né? Mais assunto, até para o João ficar mais calmo. Eu tô precisando. mais assuntos para a gente poder tratar, porque na verdade a gente começou com um foco até empresarial, depois nós fomos para uma questão mais individual, uma questão de casal, que está preocupado também. Preciso melhorar agora vamos muito dar mais à frente na questão infantil. Então, assim, a sociedade, de um modo geral, né, essa questão do cuidado mental, ela passa por todas as esferas. Né? Então, vamos dizer, e é muito assunto em cada uma dessas esferas. E cada um é tratado de uma maneira, né? Cada um tem a sua particularidade. Então, realmente agradecer a presença do César. Fala pro pessoal que a íntegra, né, desse episódio vai estar disponível no YouTube, os cortes também no YouTube, no Instagram e no TikTok. Tá bom? Esse podcast estará disponível no site do 7 Dias News. Também. Voltamos para o site, a gente optou por não colocar os conteúdos políticos no site, então esse conteúdo estará disponível no site do 7 Dias News. E os cortes, alguma coisa também estará no Instagram do 7 Dias News. Meu caro, foi um prazer, muito obrigado, pessoal. Deus abençoe. Isso aí, tchau.